Capítulo 21. Fígado e vesícula biliar. Número 10A. Fígado. Homem nascido em 6 de março de 1831, às 4h p.m. Esse é o horóscopo de um homem que tem o signo ígneo e fixo de Leão no ascendente e o obstrutor Saturno em Leão na primeira casa. Sempre que Saturno se posiciona em um ângulo, num signo fixo ou perto do ascendente, sua influência é muito mais destrutiva que em qualquer outro lugar, especialmente quando em Leão, regente do coração. Então, nós podemos esperar que a pessoa carecerá de vitalidade. Especialmente no caso desse homem, uma vez que Saturno está em quadratura com o dinâmico Marte e esse se encontra em sua queda e próximo à cúspide da 10ª casa, onde sua influência destrutiva pode resultar nos maiores estragos, em especial porque esses dois poderosos planetas afligidores estão em Leão e Touro, os dois signos mais poderosos no horóscopo. Esses dois planetas têm naturezas opostas. Saturno é frio e úmido, enquanto Marte é quente e seco. Consequentemente, e em razão disso, pode-se esperar que o corpo sofra. O Sol, regente do ascendente, posiciona-se na 8ª casa, no negativo signo de Peixes, em quadratura com a Lua. Outra vez, vemos aqui indícios de energia esgotada e falta de vitalidade. Vejamos agora como funcionam essas aflições. A 10ª casa significa o pai, de forma que Marte, afligido por uma quadratura de Mercúrio e Saturno e posicionado em Touro, próximo à cúspide do meio do céu, indicaria a morte do pai por acidente. Com efeito, aos 12 anos de idade, quando a Lua passava pelo meio do céu e formava conjunção com Marte, o pai morreu ao cair de uma árvore, deixando em penúria a mãe e os 3 irmãos pequenos. Isso forçou o filho mais velho, cujo horóscopo estamos delineando, a trabalhar para ajudar a mãe a ganhar o sustento. Assim, empregou-se como ajudante de ferreiro nas proximidades da casa, de modo que, com apenas 12 anos, era obrigado a fazer o trabalho de um homem quando manejava o malho. Como resultado, as válvulas do seu coração não se desenvolveram plenamente. Sofreu por anos e toda vez que alcançava sucesso financeiro, sua saúde fracassava, forçando-o a abandonar tudo e a trocar de clima em busca de alívio. Diante do problema, houve médicos que lhe diagnosticaram tuberculose, outros que lhe diagnosticaram asma. Todos os indícios eram de asma, mas os acessos eram intermitentes. A cada inverno passado, no clima frio do leste, ele se acamava, vitimado por pneumonia ou por congestionamento dos pulmões. Vemos aqui um efeito de aflição do Sol em quadratura com a Lua, partindo dos 2 signos comuns, Peixes e Sagitário. Mercúrio está no signo fixo de Aquário, em oposição a Saturno e em quadratura com Marte em Touro, regente da garganta, que,
proporcionaria alguma tendência para a contração nervosa da traqueia. Agora, achamos as aflições astrais indicativas de problemas valvulares do coração e fraqueza pulmonar. No entanto, o homem morreu foi de um abscesso no fígado. Onde se acha a indicação de problema no fígado? Marte em Touro está em seu detrimento. Esse planeta é o mais forte nesse horóscopo. De fato, Marte pode ser considerado o regente da vida. Quando no signo que rege a garganta, Marte faz desejar delícias para o paladar e produz uma tal sede que muitas vezes conduz às bebidas fortes. No caso presente, Marte forma sextil com o Sol e trígono com Netuno. Esse último rege os narcóticos e às vezes predispõe ao seu uso. Assim está predisposição que foi convertida em gosto anormal por café preto e forte. Em vez de saciar a sede com água, esse homem bebia café frio e em grande quantidade. Marte em Touro também produz um apetite anormal, indicando alguém que é capaz de comer demais. Com a vitalidade reduzida por causa do problema do coração e da pobreza de oxigenação dos pulmões, o nativo se tornou incapaz de fazer esforços físicos, o que veio lhe dificultar a eliminação do excesso de comida. Consequentemente, seu pobre fígado não podia vencer a sobrecarga, pelo que se tornou um depósito de venenos criados pelo excesso de comida não absorvida pelo sangue. Júpiter rege o fígado, ele está em conjunção e paralelo com Urano na sexta casa, a das doenças, e em paralelo também com a Lua. Naturalmente, seu fígado deveria ser moroso e se sobrecarregava com facilidade. Se esse homem tivesse vivido normalmente, teria alcançado uma idade bem avançada, apesar das aflições astrais, porque com Marte elevado e em sextil com o Sol, com a Lua em sextil com Júpiter e com signos fixos nos ângulos, não haveria razão para falecer tão cedo, ainda na metade da vida. Número 10b, cálculos biliares. Homem nascido em 13 de novembro de 1885, às 8h52 p.m. Inicialmente julgaremos a dimensão mental de modo a nos capacitar melhor a lidar com nosso paciente, pois as tendências e qualidades básicas da mente exercem uma influência muito determinante na maneira de encarar a doença, e devemos estar preparados para enfrentar suas ideias de tal modo que inspiremos confiança. Mercúrio, regente da terceira casa, governa a mente inferior. Seu paralelo com Saturno, o planeta da obstrução, refreia essa volúvel constituinte da personalidade e lhe imprime sagacidade. Mas esse aspecto proporciona também uma inclinação para se deter no lado sombrio das coisas. Entre outras coisas, isso resulta em pessimismo e melancolia. Marte, no signo mercurial de Virgem, em quadratura com Mercúrio, torna o nativo cínico e facilmente irritável. Saturno em Câncer, o signo do estômago, indica digestão obstruída.
Sua oposição a Vênus e a quadratura de ambos a Urano em Libra é indicado de que a circulação venosa também se encontra obstruída, especialmente a das veias renais, condutoras do sangue dos rins, Urano em Libra, e a do sistema porta, que conduz o sangue do estômago, Saturno em Câncer, através do fígado. Saturno rege a vesícula biliar, de forma que sua posição em Câncer, em quadratura com Urano no signo dos rins, Libra, é indício de concreções sedimentárias em ambos desses órgãos, do mesmo modo que o tijolo é barro cozido, endurecido pelo calor do forno. Assim também, esse sedimento se converte em cálculos biliares e calculose renal pela ação restritiva de Saturno, quando Marte acende a raiva. Vingança e raiva impotentes e acumuladas à espera de oportunidade para desforra. Injustiça recordada sempre em vez de esquecida, por muito danosa que tenha sido, essas são as verdadeiras causas de um dos mais dolorosos males que a carne herdou. O trígono entre Júpiter e Netuno mostra ao nativo o caminho da libertação através de um apelo à sua natureza superior, pois nele existe uma benevolência básica que pode ser invocada. É claro que os tratamentos físicos podem e devem ser ministrados. Contudo, mesmo que esses tratamentos provém ser eficazes no momento, não deixam de ser simples paliativos, pois enquanto o paciente não muda de atitude mental, sua cura não pode ser definitiva. Raivas acumuladas formarão novos cálculos para substituir os que foram eliminados ou dissolvidos pelo tratamento. Imprimir fortemente esse fato na mente do paciente é o primeiro dever do curador ou da curadora. No caso presente, o mal está feito, de forma que só o cultivo de serenidade pode atuar como corretivo. No entanto, se observarmos esta configuração no horóscopo de uma criança, devemos advertir seus pais. Isso para que esse traço de raiva latente possa ser erradicado antes que se apodere do menino ou da menina em crescimento. Sempre é melhor prevenir que remediar. Só ajudar as pessoas a reaver a saúde não basta. Nosso objetivo deve ser ensiná-las a viver em harmonia com as leis do amor e da vida para não adoecerem nunca. Enquanto não nos convencermos totalmente disso e não o pusermos em prática, estaremos falhando grandemente em nosso privilégio de servir. Uma pessoa com escorpião no ascendente seria nossa primeira escolha quando selecionamos um curador ou uma curadora para esse caso. Alguém com touro no ascendente viria a seguir, desde que nenhum deles tenha Saturno em graus incluídos nas primeira e sexta casas do paciente. Tanto o tratamento mental como o físico devem ser feitos nas horas do sol. Grandes doses de azeite de oliva e abundantes goles de água morna também ajudam muito. Número 10C e 10D.
cálculos biliares. Homem nascido em 23 de abril de 1850. No horóscopo número 10C, é de um juiz do Supremo Tribunal, cuja a hora do seu nascimento não podemos determinar, mas por certos acontecimentos de sua vida, podemos deduzir que Capricórnio está na cúspide do ascendente. Embora o autor jamais tenha conhecido esse homem pessoalmente, de sua casa veio a informação de que havia nascido por volta de 9h30 ou 10h p.m. Isso situaria Júpiter e Lua no meio do céu, ou perto desse, ou mesmo na 9ª casa, o que corresponderia ao seu caráter, pois, segundo informaram seus amigos, ele foi um juiz muito eficiente e justo. Havia muita desarmonia em seu lar, o que é indicado pelas posições de Saturno e Urano em Áries e na 4ª casa, descrevendo a esposa impertinente e excêntrica. Saturno em quadratura com Marte em Câncer e na 7ª casa também indica desarmonia e brigas entre o casal. O juiz teve também grandes problemas com as fraquezas de seu filho único, que desperdiçava tempo em bebedeiras e imoralidades, gastando dinheiro com mulheres. Isso é indicado pela posição de Vênus na 5ª casa, que rege os filhos e também os prazeres. Vênus está muito forte no signo de Touro, regente do paladar, e também forma sextil com Marte em Câncer, regente do estômago. As pessoas com Capricórnio no ascendente, cujo regente Saturno esteja afligido, sempre tendem a se voltar para o lado sombrio da vida e se deter nele. E quando Saturno faz quadratura com Marte, há mais disposição, mas não o do tipo explosivo. Regra geral, os capricornianos não conseguem perdoar nem esquecem a raiva reprimida, quando alimentada por anos, o que pode cristalizar a bilis na vesícula biliar, tendendo a formar pequenos cálculos, cuja eliminação causa dores atrozes. O juiz sofreu com essas pedras por cerca de 20 anos, por volta de 1894. Saturno progredido se aproximava de uma quadratura exata com Marte radical, que pode ter sido a época em que esses cálculos começaram a se formar. Esse paciente se transferiu para a vida superior a 1º de janeiro de 1916, quando Saturno, em trânsito, alcançava uma quadratura com a sua posição radical. Número 10D. Mulher nascida em 14 de dezembro de 1855, às 10h AM. Esse horóscopo é de uma mulher que tem Capricórnio no ascendente e cujo regente Saturno se encontra na 5ª casa, em quadratura com o inflamatório Marte. Em nossos arquivos, temos observado certo número de horóscopos de pacientes que sofreram de cálculos na vesícula e constatado que tinham Saturno em conjunção ou quadratura com Marte. Nesse horóscopo, Saturno se encontra na casa dos filhos, a 5ª casa, em quadratura com Marte na 8ª casa. Os problemas dessa mulher surgiram das contrariedades que os filhos do primeiro casamento de seu marido, seus enteados, lhe causavam.
Note-se como isso é indicado claramente por Mercúrio e Sol na 11ª casa, que rege os enteados, em quadratura com Netuno, regente da 2ª casa. A raiva e a desarmonia cresceram em seu lar em virtude das finanças do marido. E como normalmente a natureza capricorniana não pode esquecer nem perdoar, ela guardou o ressentimento até pagar o preço disso em 1903, quando sofreu o primeiro ataque de cálculos vesiculares, seguido de outro ataque 14 anos depois, por volta de 1917. A lua progredida estava em Sagitário em 1903 e em Gêmeos em 1917. A data exata da enfermidade não foi dada, mas a oposição e a conjunção da lua progredida com Saturno não deixaram dúvida sobre a época certa. Essa enfermidade é uma das mais dolorosas aflições, quando os cálculos saem da vesícula, descendo apertadas pelo estreito conduto que vai ao duodeno, com muita frequência ficam entaladas em certo trecho desse conduto, causando enorme sofrimento. Um meio muito seguro e geralmente o mais benéfico para remediar a situação é ter à mão meia xícara de azeite de oliva e o suco de um limão. Regule-se o despertador para as 3 horas da madrugada. Ao despertar nessa hora, deve-se tomar o azeite e depois o suco de limão. Evite-se o café da manhã e coma-se muito pouco durante o dia. Esse procedimento deve ser repetido por 3 noites consecutivas e na manhã do 3º dia deve ser ministrado um purgante. Alguns usam para isso uma colher de sopa de sais de Epsom, com excelentes resultados. Se isso não surtir efeito, tente o mesmo remédio novamente 2 ou 3 semanas depois.